E hoje nós vamos falar deles, aqueles fundos imobiliários que eram o queridinho das carteiras recomendadas, o queridinho dos influencers, que estava no topo. Todo mundo falava bem, todo mundo elogiava, era visto como promessas, mas que hoje esses fundos não passam de uma piada. Estou falando deles, DEVA e HCTR. É claro que existe também o Tord, Versalhes e outros fundos que compõem o mesmo grupo, mas eu vou falar exclusivamente desses dois mais famosos. Todos os detalhes eu vou contar para vocês logo após a vinheta. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, eu tenho 36 anos e eu estou documentando toda a minha trajetória rumo ao meu primeiro R$ 1.000.000 com 40 anos. DEVA e HCTR, eu lembro bem quando eu conheci esses ativos, pagavam ótimos dividendos, a cotação lá em cima, eu já cheguei a ver HCTR a R$ 158, DEVA também acompanhando ali. E os dividendos? Já cheguei a pegar dividendos de 2,10, 2,17. Esse era o novo normal antigamente, mas que do dia para a noite o cartelo de cartas se desfez. Eu via muito analista recomendando esse fundo, exclusivamente o HCTR, ele já foi condecorado com vários prêmios, disputas entre FIIs, todo mundo falava bem dele. E o engraçado é que hoje você quase não vê esse tipo de conteúdo, né? Ele não faz mais parte daquele dos queridinhos, ninguém indica mais. Engraçado, né? Que antigamente o fundo era bom, era isso. E agora que o fundo ele se provou o que ele realmente é, as pessoas o ignoram. Então, pessoal, nós, nessa carreira de investidor, que é uma carreira para longuíssimo prazo, precisamos ficar atento a quem iremos nos espelhar. Sim, nós precisamos tomar as nossas decisões. Só que, porém, nós temos balizadores. Nós temos pessoas nos quais nos admiramos. Warren Buffett, Louis Barsi, dentre outros. Então, é uma coisa que é natural a gente observar, porque somos como uma esponja. Tendemos a absorver tudo à nossa volta. E nesse mundo de investimento, onde uma pequena fração da sociedade investe, nós temos a tendência de se ancorar a pessoas próximas, a influenciadores próximos. E dependendo do viés daquele influencer ou daquela casa de análise, dependendo do que ele quer vender para você, você tem que tomar muito cuidado em fazer os seus filtros. Eu mesmo tenho um prejuízo enorme em DEVA e HCTR. Eu sei, pessoal, eu mesmo não culpo ninguém. Eu sei que eu errei, né? Eu vacilei em ter comprado. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou assim, não, compra esses fundos. Mas o que era pregado antes é uma coisa de louco. Os analistas e os influenciadores, eles falavam a todo momento que o fundo era isso, que era bom, que era tal. E agora o fundo está ali jogado, né? Eu tive muita experiência, ganhei muita experiência com esse fundo. As desvalorizações me fizeram ter uma resiliência muito grande, né? Eu tenho um prejuízo enorme, 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 vou estar mostrando para vocês aqui agora, mas tem aquela analogia do copo meio cheio. O que é a analogia do copo meio cheio? Depende de qual ótica você quer enxergar. E eu quero enxergar pela ótica do ponto positivo, porque sempre tem um ponto positivo. Então, assim, para quem já fez, para quem já se posicionou, eu acho que você não deve tomar decisões precipitadas. Vou mostrar o panorama aqui para vocês. Eu estou aqui com o site Meus Dividendos aberto, pessoal, e aqui o site você pode adicionar. Eu adicionei os dois ativos, o DEVA e o HCTR aqui. Então, pegando um panorama geral aqui, como é que tá? Eu tive um valor de aquisição de 30.105,61. E a desvalorização, olha só galera, imensa, né? 21.206
R$ 73. Isso aí dá o quê? 70% de desvalorização, né? Então, assim, o preço de custo 30 mil, hoje eu só tenho em mãos 8.832. Só que interessante, galera, que o mesmo tanto de proventos que eu ganhei é o mesmo tanto que tem hoje. Então isso aí já diminui um pouco. E tem um trade que eu fiz aqui, ó, que é eu vendi, né, um pouco de que é o do HCTR. Por quê? O que que acontece? Quando eu voltei de Portugal, eu precisei comprar uma moto. E aí eu peguei e vendi o fundo MXRF11. E eu tinha um lucro com ele de mais ou menos R$ 1.100. E aí eu fiz a venda dele aqui para compensar, para abater a questão do lucro, né? Então assim, fechando o total, eu tenho uma rentabilidade negativa de 45,80. E o lucro aqui, o total está no menos R$ 13.787. É muito dinheiro, galera. Só que sabe qual é o interessante? Vamos lá. Por que que eu pego, por que que eu gosto de pegar e fazer a analogia do copo meio cheio? E fazendo essa analogia, eu consigo olhar pelo lado positivo. Por quê? Esses 8 mil que eu recebi aqui, ó, de proventos acumulados, 8.506, eu investi em outra coisa. Mas não lembro o que que é. A gente não sabe, porque a gente vai reinvestindo em outros fundos, outras coisas. Então, eu reinvesti em outras coisas que me deu um outro dividendo, que aí eu não consigo mensurar aqui agora, que eu comprei uma ação que subiu, que eu tive ações que subiu. Então, assim, de tudo, se eu for olhar pela ótica positiva, isso aí é um ponto muito bom, porque isso aí vai se diluindo. Com o tempo isso aí vai se diluindo. Hoje eu estou recebendo um total aqui, ó, de R$ 126, né? Se eu for pegar aqui, fazer um cálculo matemático, 126 e vou dividir, vou fazer duas contas. Se eu for dividir pelo valor que eu tenho hoje, tá dando, eu estou recebendo, ó, um dividendo de R$ 1,42, que é esse aqui. Beleza. Só que não é, a conta não é essa, porque o valor que eu coloquei é um pouco mais. É 30.105. Então assim, vou pegar aqui o valor de 126, eu vou dividir pelo 30.105, né, que é o que saiu, que realmente saiu do meu bolso, 0,61. Até os centavos eu vou colocar. Então olha só, galera, olha. 0,41. É baixo, ainda mais num cenário de taxa de juros altíssima. Beleza. Só que, em último caso, que é o que está acontecendo aqui agora, o pior cenário, o fundo está na pior histórica, e hoje ele é considerado um dos piores fundos. Eu estou recebendo 0,41. Quase se compara a um aluguel de casa, normal. A cotação, ela já chegou, não é nas mínimas, né? Não chegou nas mínimas aqui. Por quê? Ó, vamos lá. Já chegou a 23, né? Tá quase na mínima mesmo. O HCTR chegou a 16, ó, das 52 semanas, né? Então, pessoal, olha só. Hoje o fundo ele está num dos piores patamares, né? Todos os CRIs ali que já tiveram que dar problema, possa ser que dê problema de novo em outros, mas parece que o que tiver de ruim que acontecer já aconteceu. Então o que vier aqui agora é lucro, né? Eu não quero me ancorar tipo assim, a esses fundos. Só que eu posso deixar ele quieto ali e me concentrar em outras coisas. Deixa ele quietinho aqui. Está servindo de uma grande experiência para mim. Eu não parei de aportar, pelo contrário. Quando eu comprei, eu comecei a comprar quando eu tinha menos de R$ 60 mil investido. E hoje meu patrimônio ele cresceu 10 vezes mais. Por quê? Porque eu não foquei só nisso. Eu só foquei em deixar o ativo ali. Tem mais de 3 anos que esse fundo está com problema. E mesmo assim eu não desisti. Eu já aportei muito, já ganhei muito dinheiro com isso. É tanto que nas minhas transações, aqui eu não vou conseguir mostrar, mas se eu tirar esses dois ativos aqui, eu já ganhei mais de 300 e poucos mil reais, né, nessa brincadeira. Então, assim, é uma questão de, se você for uma pessoa paciente, deixa ele quietinho, não precisa vender, deixa ele lá. Se formos pegar a média dos últimos 3 anos, onde ele começou a dar problema, na verdade ele começou a dar problema antes, né? Mas vamos considerar logo quando ele deu problema e começou a despencar, que foi teve uma polêmica lá com os fundos da Suno, a gestão da Suno. Então, se eu for pegar vou pegar 3 anos aqui, logo quando a cotação começou a cair, eu não me apavorei, eu continuei, eu foquei. Eu tive um ganho aqui, ó, de aporte, né, sem contar o que eu ganhei para puxar meu estilo de vida, para me comprar minhas coisas. Então eu aportei em 2023 quase 29 mil, no 2024 quase 153 mil,
Em 2025, até agora, não fechei o ano ainda, 251.240. Então, se eu somar esses valores todos, eu vou ter aqui, ó, mais de, quer ver? Eu vou ter mais de, ok, R$ 432.390. Ou seja, mais de 60% do meu patrimônio que eu tenho aqui, né, eu ganhei nos últimos 3 anos. Então, se eu fosse me abalar por isso, talvez eu teria performado mal no meu trabalho, aqui fora. Porque o mais importante é de onde vem o dinheiro. Porque nós temos que trazer dinheiro de fora para o dinheiro gerar dinheiro. Então, assim, eu não recomendo nada, nem você comprar e nem você vender. Mas se você tiver o ativo, deixa o ativo aí, tranquilo. Não se preocupa com ele, não. Deixa ele quieto. Né? Esse fundo aí, aquela área de resorts lá, é o Gramado Parque, né? Tá na renegociação, tem muito tempo que deu carência, os waivers, várias coisas, e não começou a pagar ainda, não pagou. Mas eu acho que, não sei, pode acontecer tudo. Mas é bem difícil esse fundo piorar demais. Então, se você já pegou ele na mínima ali, no pior cenário, só se ele não te incomodar, mas se ele não está te incomodando, deixa ele ali e vida que segue. Foque em outras coisas, foque em arrumar a sua vida, em focar na sua mentalidade. Vai convivendo com essa desvalorização, porque todo investidor, até o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem, com certeza, posições que foram fracasso para ele. E ele mesmo fala no livro. Tem esse livro aqui, ó, esse aqui é o da Bola de Neve. Ele fala muito disso aí, de compras que ele comprou e depois meio que se arrependeu. Por quê? Não dá para prever o mercado. Né? Então você tem que focar mais no que está de fora. E depois, futuramente aí, se você vê uma oportunidade melhor, você sai da posição. Mas eu não sei, não é uma recomendação, mas eu acho que a tendência é melhorar. Porque piorar mais que isso, possa ser que aconteça, mas num cenário de 15% de taxa de juros altíssimo. O Copom ele já sinalizou que não quer subir mais as taxas. Então, se começar a cair, vai ser excelente, vai dar uma respirada ali para os credores. Então, eles vão poder renegociar a dívida de uma forma mais tranquila. Então, assim, sou uma pessoa muito otimista. Otimista até demais, porque o otimismo, ele te faz você a encarar sua percepção do mundo de forma positiva. E a nossa realidade é moldada primeiramente na imaginação. Primeiro você idealiza e depois você projeta aquilo ali na sua vida. E isso acontece. Você pode pegar um cara que é bilionário, ele poderia ter tudo para ter uma vida perfeita. E o cara tem uma depressão. Por quê? Por causa da percepção do interno dele. Quando ele externa aquilo ali, ele começa a criar o que está no interior dele. Então, se você passa por diversas situações negativas, assim que você começa a encarar ali como um ponto positivo, aquilo ali não te abala. Pelo contrário, você vai ter mais experiências. Então é isso aí, galera. Se vocês estão gostando do vídeo, clica, né? Curte, comenta bastante aí. Você tem um DEVA, você tem um HCTR, você comprou, você vendeu, seu preço médio. Se vocês estão gostando, galera, vocês podem compartilhar para outras pessoas. Se inscreva no canal, vão dar uma força aí, né, para essa comunidade crescer mais ainda. Quero trazer ótimos conteúdos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Fiquem todos com Deus. Fui!